Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 7 de dezembro. Vamos meditar na vida de José, marido de Maria, que está relatado lá no capítulo 1 de Mateus, nos versos 19 e 20, depois no 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu admiro muito a José. Em primeiro lugar, porque ele foi íntegro com aquilo que ele pensava. Ele recebeu aquela notícia da sua esposa, ou daquela que seria sua esposa, que era sua noiva. E ele não suportou aquela situação. E ele, irmãos, ele ponderou, ele colocou no seu coração deixar a Maria, porque não estava sendo muito pesado ele ter agora uma esposa e ter que suportar, antes de ser casado com ela, vê-la grávida e com um filho que aparentemente na sua cabeça, ele não conseguia enxergar que vinha da parte de Deus. E de forma íntegra ele estava querendo fazer aquilo e não queria difamar a Maria. Então ele estava sendo sincero com aquilo que estava dentro de si. Mas aí veio a intervenção do Senhor. A palavra de Deus diz que quando ele estava tentando fazer isso, quando ele estava tentando fazer essas coisas acontecerem, a palavra de Deus diz que vem um anjo e fala para ele ali em sonho: José, irmãos, tem uma palavra aqui. Eu sempre digo que a Bíblia, a gente tem que ler igual, no mínimo igual como a sobremesa, bem devagar para você aproveitar cada pedaço. E a Bíblia é recheada. A Bíblia diz aqui, irmãos, olha só o que está escrito. A Bíblia diz: enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, olha aqui que disse o anjo: José, filho de Davi, louvado seja Deus. Você lembra quantas vezes chamou Jesus de filho de Davi? E José é ali chamado pelo anjo, reconhecido como um filho de Davi, e da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Muitos veem só a Maria, e que mulher tremenda. Mas José, irmãos, Jesus, eu creio pela fé, que tinha os traços, o jeito ali daquele povo judeu, daquele povo que vinha da descendência de Davi. E o anjo chega até José e fala e chama ele daquela forma, e fala tudo o que acontecia, e fala: olha, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado vem da parte de Deus, vem do Espírito Santo. E aquele homem recebe esta palavra, recebe esta graça, recebe este peso, essa responsabilidade. E a Bíblia diz que ele então, despertado do sono, quando ele acorda, ele então recebe a Maria por sua mulher e não a conhece até que tenha o filho. Não tem relacionamento com ela até que tenha o filho, mas agora aquele peso que estava na sua cabeça, aquela situação que estava incomodando, é então revelada através do anjo do Senhor. Que bênção para José, irmãos. Aquele ano, aquela família foi agraciada com a presença de Jesus Cristo na sua casa. Ele conhecia a Deus, ele já tinha conhecimento do Espírito Santo, ele tinha conhecimento de anjos do Senhor, porque a Bíblia não diz que ele ficou nervoso, a Bíblia não diz que ele duvidou da palavra de Deus, a Bíblia não relata nada, mas que ele creu e, digamos, fez conforme a palavra de Deus. E a responsabilidade dele é muito grande, irmãos. É uma alegria muito grande ver um homem que dentro da sua casa agora tem o Filho de Deus e também agora na sua casa recebe a presença do anjo do Senhor.
Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus, lá no livro de Joel, diz que nos últimos tempos, né, homens e mulheres teriam visões e sonhos, revelações, e estamos vivendo esses tempos. Nunca o poder de Deus se manifestou tanto quanto nesse tempo. Nunca também nós vimos tantos sinais da volta do Senhor como estamos vivendo neste tempo. Esse homem, irmãos, tão tremenda a sua postura, ele toma conta daquele menino, ele tem esta visão do Senhor, ele começa a criar a criança, ele recebe a visita daqueles homens que vinham do Oriente, mas ele, quando acha que está tudo ok, que ele está cuidando da criança, ele recebe uma segunda visita. E agora aquele anjo lá no capítulo 2, irmãos, a partir do verso 20, se eu não me engano, verso 13, o anjo fala para ele assim, ô José, dispõe-te, toma o menino. Esse anjo aparece em sonho, um anjo vindo da parte do Senhor. Toma o menino e vai para o Egito, porque tem uma ordenança para matar todas as crianças. E aquele homem, irmão, sai da sua casa, pega a sua esposa, pega a criança e vai lá para o Egito, da onde Deus tinha tirado o seu povo. E conforme diz a profecia, do Egito chamei o meu filho. Esse homem, pela segunda vez, relatado aqui no livro de Mateus, recebe a visita de um anjo em sonho. E pela terceira vez a Bíblia vai relatar que quando ele estava lá no Egito, quando Herodes já tinha morrido, eis que o anjo aparece pela terceira vez para José e fala, José, já morreram aqueles que queriam tirar a vida do menino. Toma tua esposa, toma tuas coisas e volta para a terra de Israel, louvado seja Deus. Irmãos, que homem, que postura, que fé, que tomada de decisão e que bênção do Senhor na casa de José. Agora você imagina, irmão, se dentro da sua casa você, além de conhecer a Deus, o Espírito Santo, alguém que Deus gerou, você tivesse a responsabilidade e ao mesmo tempo a alegria da presença do Filho de Deus. Nós estamos próximos do Natal e este mesmo menino precisa estar na nossa casa. Precisamos receber a visita do anjo do Senhor na nossa vida. Irmão Kleber, isso só acontecia naquele tempo. Não. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus também assegurou que aqueles que fizessem a sua vontade seriam os que seriam os que amam, né? O que o amam, lá em João 14, né? E falaria que viria até nós, e assim como ele e o Pai seriam um, nós também seríamos um com ele, porque ele faria morada na nossa vida. Ele falou para a gente, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, José é um grande exemplo de que, por mais que sejam difíceis as atribuições colocadas na nossa vida, o Senhor é poderoso o suficiente para estar conosco, para nos dar direção, para nos dar revelação, mas precisamos ter atitude. Eu admiro José, porque todas as vezes que Deus falou com ele, ele tomou atitude. E por mais que ele ponderasse, por mais que ele tivesse diretrizes, ele resolveu obedecer aquilo que a voz do Senhor, que o anjo estava falando. Por que que eu e você, vou colocar eu, tá? Por que que eu não, muitas vezes não experimento a verdadeira unção do Senhor na minha vida? Porque muitas vezes fico, digamos, meditando e tomando a decisão conforme a minha vontade. Mas José é um grande exemplo. Ele tomou a decisão que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo mandou que ele tomasse. Que o anjo do Senhor o visitou e falou com ele. E eu admiro muito esse homem, tá, irmãos? Não há muitas descrições na Bíblia. Ele parecia uma pessoa muito simples. Ele não se orgulhou pela visita do anjo. Ele não discutiu com o anjo. Irmãos, ele não ponderou, ele não falou por que não faz isso, por que não faz aquilo. Ele resolveu obedecer e a sua casa foi uma grande bênção. E ele teve uma grande família com Maria e ele foi abençoado por cuidar
do Filho de Deus e ser o pai daquele menino. Que Deus abençoe a sua vida. Que o menino Jesus esteja sempre no seu coração. E que o Espírito Santo revele a você tanto quanto o anjo revelou a José. Porque Deus ama a você. Deus te ama e salvou a sua vida e a minha também. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conforme tu queres, Senhor. Há revelação, há palavra, há situações adversas, mas a obediência do teu Filho, Senhor, que serve de inspiração para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Amém.